Ah, Boa tarde para todos vocês. Meu nome é Luiz Antônio Aguiar. Eu estou aqui para apresentar para vocês a minha oficina Exercícios de Criação Literária, que vai começar agora, dia 6 de março. Então, eu estou convidando você a participar dessa oficina, que já está na sua 14ª edição. É claro que nessa oficina muitas pessoas já fizeram mais de uma vez, já voltaram, ou permanecem fazendo. Enfim, há um acúmulo, né, para alguns dos participantes. Mas como é uma oficina que é muito baseada em leitura, leituras bem discutidas de grandes obras que a gente toma como exemplo, como mote, como início da criação de um texto que a gente vai fazer, essas leituras, essas discussões, esses exercícios muito práticos, ela é toda baseada em exercícios bastante práticos. Eu acho que você não vai pegar o disco voador já em órbita, que você vai poder se encaixar legal, e essa oficina vai render muito para você em termos de criação literária. Este vídeo é justamente para iniciar as pessoas, é um vídeo de iniciação. Eu vou fazer uma demonstração muito básica do trabalho que a gente faz na nossa oficina, e eu espero que ele sirva, né? Que ele sirva, inclusive, para ele estimular a vir conosco, a trabalhar conosco. Você vai ver que é um trabalho que é agradável e, ao mesmo tempo, é um trabalho bastante estimulante, né? Eu vou deixar já, de cara, um contato aqui com vocês, gravado. Qualquer contato que vocês queiram, qualquer pergunta, qualquer dúvida, aqui está o meu cartão, Literatura do Encantamento, é o nome das minhas oficinas, e essa oficina Exercícios de Criação Literária, a 14ª edição do primeiro semestre de 2023. Qualquer informação, vocês podem contactar esse e-mail, esse Gmail aqui, tá? Bom, dito isso, eu queria começar dizendo que, mais ou menos falando um pouco da dinâmica das nossas oficinas. Como eu disse, tudo parte da leitura. Como nós hoje também, nós vamos partir da leitura de um texto, de uma obra literária, uma fábula muito simples de Esopo, mas uma fábula que já contém elementos importantes, elementos fundamentais para a criação literária. Eu peguei uma fábula muito simples para essa demonstração poder partir do básico, né? Exercícios de casa, quer dizer, nós sempre damos exercícios para serem feitos pelos participantes em casa. Esses exercícios são passados para mim, por Zap ou por e-mail, né? Eu faço comentários. A turma, os participantes fazem comentários entre si, eles comentam os textos uns dos outros, fazem críticas, sugestões. Isso é extremamente importante, porque todos se tornam leitores de todos. Cada um se torna leitor de todos os outros. É muito importante para um leitor, para um escritor, ter leitores, ter essa crítica, essa sugestão, essa cooperação por parte dos seus colegas de oficina. Há também todo um lance de trocas de ideias, sugestões, mais uma vez, críticas, comentários, através de um grupo de Zap que acompanha, esse grupo de WhatsApp acompanha toda a oficina, de maneira a criar um ambiente de criação literária. Os comentários de sala, e no final, no 10º encontro, são 10 encontros online, ao vivo, com gravações para quem perdeu o encontro poder assistir sempre. No 10º encontro, todos os alunos têm comentado tem um conto seu comentado, um conto que eles escreveram ao longo dessa oficina comentado, se bem que haverá sempre exercícios indo do primeiro encontro até o final da oficina. Bom, então, eu queria começar os nossos trabalhos justamente
com essa fábula de Esopo é uma fábula tirada deste livro aqui. Esse livro é uma adaptação minha de fábulas de Esopo. Vocês sabem que essas fábulas elas não têm o que se pode chamar de um formato original, de um texto original. Ninguém sabe. O Esopo não escrevia os seus textos, se é que ele existiu, uma figura lendária, se é que ele existiu. E eu fiz essa adaptação de algumas, 20 dessas fábulas, combinando com uma biografia ficcional, né? Do personagem Esopo, que sempre me encantou muito, aquele ex-escravo que saiu pela Grécia contando suas histórias, contando suas fábulas, movimentando ele que, pela tradição, quase não falava, falava muito mal, tinha problemas de fala incríveis, de repente se transforma num grande contador de histórias. E essas fábulas foram ilustradas por uma parceira minha de muitas obras, de muitos livros, a Márcia Zéliga, né? Essa parceira, ela fez uma ilustração para cada um desses textos extremamente narrativa, uma ilustração que conta muito da história que nós vamos ler. A primeira fábula será a fábula que nós vamos trabalhar hoje, será essa do Lobo e do Cordeiro, é uma fábula bastante conhecida, e olha como como há detalhes inacreditáveis, incríveis que alguém crie uma história assim, né? E dentro com as imagens mágicas que ela chama, mas já toda a narrativa da fábula nessa imagem de abertura, a prepotência do lobo, a posição do lobo sobre o cordeiro implorando pela vida, e é justamente isso que nós vamos ver nessa fábula. Esse texto eu vou colocar para vocês aqui, esse texto, e nós vamos ler, tá? Eu vou até aumentar um pouco. Certa vez, um lobo de tocaia junto à margem de um rio viu um cordeiro mais abaixo bebendo água e berrou: "Ei, você! Que história é essa de sujar o rio? Agora não posso mais matar minha sede. Como castigo, vou devorar você." "Mas, seu lobo", respondeu o cordeiro assustado, "como posso estar sujando o rio se apenas encosto a beirada da minha boca na água? Além do mais, o senhor está mais para cima e a correnteza passa por mim depois de ter passado pelo senhor. Não há como eu sujar a água que o senhor vai beber, então não tem motivo para me devorar." "Tenho sim", uivou o lobo. "Você xingou o meu pai no ano passado." "Mas eu nem sequer havia nascido no ano passado, senhor lobo." "Ora, quer saber? Vou devorar você porque se acha muito esperto e quer ter resposta para tudo. Fim de papo." E assim, o lobo devorou o cordeiro. Ora, como eu disse para vocês, todo o nosso trabalho começa da leitura, a leitura dessa fábula, né? A leitura é um mote, é uma maneira de aprender com um escritor que foi mestre em contar histórias, né? Aprender os truques que ele usa para colocar essa história. A gente tem de pensar que um escritor, dois personagens, quando falam, por exemplo, eles estão falando entre si, mas eles estão principalmente falando ao leitor, passando determinadas características da cena, do contexto, da situação, deles próprios enquanto personagens. Tudo que há nessa história, tudo, mesmo numa história tão pequena, de poucas linhas, tudo que há aqui é deliberado. É algo que o escritor planejou para criar um efeito de leitura no seu leitor. Nem sempre esse efeito de leitura vai ser aquele que o escritor projetou, que o escritor planejou, né? Porque cada um tem a sua leitura, cada um tem o seu momento de leitura, o momento de vida, tem a sua história de vida, tem a sua história de leitura. As leituras que você fez influenciam na leitura que você está fazendo. Quem você é influencia na leitura que você está fazendo.
de uma determinada história. Por exemplo, grande parte das pessoas sentem compaixão pelo cordeiro, sentem pena do cordeiro e uma animosidade, uma raiva, uma indignação em relação ao lobo. Mas digamos que seja assim uma pessoa bastante aferrada, a lei do mais forte, a lei do mercado. Não, ele é o predador, tem mais é que comer o cordeiro tem mais é que ser comido, e dane-se o cordeiro, porque se ele é mais fraco, ele vai ser comido. Pode existir uma leitura como essa? Pode existir uma leitura meio naturalista. Ora, isso aí não tem nada demais essa história. Lobos se alimentam de cordeiros. O que tem a ver? Qual é o problema? O que tem de mais essa história? Mas será que quando o escritor está jogando essa história para você, ele está simplesmente colocando uma cena natural, uma cena uma coisa que é tão normal na natureza, ou ele está criando determinadas ciladas, digamos assim, determinadas armadilhas para tentar empurrar para você, ou tocar as suas emoções, porque o importante não é que isso seja na natureza é assim, é baseado na vida real, não é importante, isso não é o mais importante na ficção. O mais importante na ficção é que a coisa convença, é que o texto envolva, é que cause emoção. E é isso justamente que o escritor quer criar aqui. Então, pode haver variações de leitura, pode haver uma base na realidade, sim. Aí, pela natureza, os lobos se alimentam de cordeiros, assim como na natureza, lobos estão em extinção. No Brasil, por exemplo, os lobos-guarás estão em extinção. Então, não sei se eles continuam se alimentando de cordeiros. E, aliás, os criadores de gados são alguns dos maiores matadores de lobos, inclusive em certas regiões do Brasil. Eles são quase à extinção, não é à toa, porque eles são perseguidos e tal. Mas aqui é uma história de um lobo e de um cordeiro. É a história também de um ser, de um indivíduo poderoso que vai tomar posse, devorar, no caso, o indivíduo mais fraco, do mais forte contra o mais fraco. Mas não apenas isso. Não é apenas isso. Vamos ver outros elementos de composição que o escritor põe em jogo. Por exemplo, qual é a cena? O lobo está no alto, o cordeiro está embaixo. Já há uma situação de submissão em relação a isso. O cordeiro podia fugir, mas ele tenta dialogar com o lobo. O lobo poderia simplesmente comer o cordeiro e parar com essa história de tentar forçar o cordeiro a dar razão a ele, a torturar o cordeiro dessa maneira, dar razão a ele para devorar o cordeiro. Não, mas não é assim que a história é contada. Há um sentido de prepotência, de sadismo, de maldade que é envolvido. Eu sei, é claro, que muitas vezes a gente é levado por uma espécie de sentido cultural dentro da história, e o escritor sabe também, o escritor joga com isso. O escritor tem isso nas entrelinhas, ou quase no texto implícito. É a história do lobo mau. Lobos são maus, cordeiros, até por um sentido religioso, eles são ingênuos, eles são frágeis, eles são submissos. Então, com isso, já se joga para puxar a história, puxar essa história para levar você a ter compaixão pelo cordeiro, ter uma hostilidade em relação ao lobo. Agora, esses personagens, eles não são escolhidos à toa, o lobo e o cordeiro. Tem, inclusive, esse jogo com nossa história cultural em cima. Por exemplo, ele podia colocar como elenco, como personagens, um cão caçador, sei lá, um cão caçador e um coelho. Seria mais difícil para ele, para o escritor, convencer que há um mal e um bom nessa história, com um cão e um coelho. Então ele já joga o lobo e o cordeiro. Essa escolha de elenco, essa escolha de personagens, não é à toa.
Já aí nós temos uma primeira deliberação, temos a cena, temos a escolha dos personagens. Mais do que isso, vamos mais à frente. Se a gente perceber bem essa construção desse enredo, né? Essa construção desse enredo faz a gente, por exemplo, pensar na fala dos personagens. Leva forçosamente a gente a pensar na fala dos personagens, no que esses personagens estão passando, não apenas porque um é um lobo, como tantos lobos, e é um cordeiro, como tantos cordeiros. Esse lobo tem uma personalidade, tem uma maneira de agir e, portanto, uma maneira de falar. O cordeiro também tem uma personalidade, uma maneira de agir e uma maneira de falar. Se não fossem assim, eles provavelmente não seriam o que são, quer dizer, eles seriam apenas típicos. A história seria sem graça. Um lobo devorou um cordeiro, mas não, é um determinado lobo com uma determinada personalidade que devora um cordeiro com uma determinada personalidade. Essa personalidade se espelha no modo deles de falar, e tudo isso faz parte desses recursos que o escritor põe em jogo, coloca em jogo numa história como essa. Bom, então isso é a leitura, é a leitura, é fazer a sua leitura virar um pouquinho, se transformar na leitura de um escritor, não apenas ler a história e ficar impressionado com aquela história, sentir a compaixão pelo cordeiro, a raiva do lobo, mas ver também como essa raiva, essa compaixão, esses sentimentos, esse efeito de leitura foi construído. Isso é um dos esforços que a gente desenvolve numa oficina como exercícios de criação literária, é ler como um escritor lê, ler para ver como um truque foi construído. E o exercício a partir disso? Quer dizer, eu disse que a partir da leitura nós fazemos exercícios, eu proponho um exercício à turma. Qual é o exercício que eu proponho? Por exemplo, eu proponho um exercício desafiante. Como nós vamos manipular esses elementos com que estão construídos o lobo e o cordeiro, de maneira a provocar um efeito de leitura diferente? Inverter esse efeito de leitura, transformar a sensação, a emoção do leitor, de maneira que ele sinta compaixão pelo lobo e uma certa animosidade em relação ao cordeiro. É possível? Sim, é claro que é possível. É só contar a história de uma maneira diferente. Esse é todo o exercício de criação literária. É só manipular. Se o lobo foi construído com determinadas características, a gente mudando essas características vai mudar a presença, o papel que ele desempenha na história. É a mesma coisa em relação ao cordeiro. Então, vamos pensar que esse lobo não é esse lobo sádico, forte, poderoso. Vamos pensar que ele seria um lobo velho, à beira da morte, desdentado, magro, faminto, a pata manca, porque a pata foi presa numa daquelas armadilhas, assim que se chama justamente boca de lobo, uma daquelas armadilhas que quebra a pata, que fere o lobo. Ele já não pode mais caçar, ele já não pode mais perseguir suas presas, seus cordeiros, coelhos, seja lá qual for. E esse lobo, vamos mudar a cena também, ele não está numa situação assim acima do cordeiro, ele está na beirada de um precipício, tentando encontrar restos de carcaças de animais já mortos para matar a fome. Ele está morrendo de fome, ele vai morrer em breve, mas da fome. Ele está com muita fome. Aí chega um cordeiro que o farejou até ali. O cordeiro que o estava perseguindo. Talvez não um cordeiro, um carneiro já forte, adulto, com seus chifres enormes, bem formados, pontiagudos. E eles travam, então, um diálogo que vai ficar para a gente assim.
Vamos lá. Deixa eu colocar o diálogo, que seria o diálogo novo entre o lobo e o cordeiro. O cordeiro chega, esse cordeiro forte, poderoso. Vou matar você, diz para o lobo. Você é uma ameaça para a minha família. Aí o lobo, eu? Mas se eu mal consigo andar, nem caçar eu posso mais. Minha pata foi quebrada por uma armadilha, eu perdi todos os meus dentes, estou velho e doente, por favor, eu suplico. Aí o cordeiro, mas você já deve ter devorado muitos dos meus parentes. O lobo, ora, se eu fiz isso, foi por conta da minha natureza. Eu não sou herbívoro, mas não sou mais capaz de devorar ninguém. Me deixe, por piedade, viver os dias que me restam. Não serão muitos, e o cordeiro, de maneira nenhuma. E ele bale, chamando seu grupo, e grita: morte ao lobo! Os cordeiros unidos atacam o lobo a cabeçadas, empurrando-o até que ele despenca no abismo. O lobo chora a cada golpe, suplica, mas em vão. Não consegue se defender nem escapar. Está acuado entre o bando de cordeiros e o abismo e cai. E ao cair solta um grito de horror. E morre o lobo. Bom, será que numa história como essa, mudando, manipulando os elementos de composição literária, fazendo uma outra criação literária, eu consegui modificar o efeito de leitura deliberadamente, de propósito, maquiavelicamente, o escritor trama contra o leitor o tempo inteiro. Será que eu consegui? Se eu conseguir, de alguma maneira, despertar em você que está me assistindo aí, se eu conseguir despertar em você uma certa simpatia, pena desse lobo velho, destentado, que estava apenas suplicando para viver em paz os seus últimos dias, uma certa animosidade entre aquele cordeiro, que é um carneiro agora, adulto, forte, vingativo, clemente, não perdoa. Se eu conseguir despertar alguma coisa, modificar de alguma maneira a leitura que você fez, então está feito o nosso exercício. E é assim que a gente faz. Enfim, esse é um dos modelos típicos de trabalho que a gente faz na nossa oficina, né, os exercícios de criação literária, que nós vamos fazer nessa oficina que vai começar agora em março, para a qual eu estou convidando você a participar dessa oficina, como tantos e tantos, já estamos na 14ª edição, como tantos e tantos já participaram. É claro que nós vamos ter um cardápio de leitura mais robusto, leituras mais complexas, exercícios mais complexos. Só para você ter uma ideia, assim, rapidinho, olha aí o cardápio de leitura da exercícios de criação literária desse semestre. Nós vamos ter Humberto Eco, Salinger, Jane Austen, Edgar Allan Poe, enfim, Kafka, Ray Bradbury, enfim, vamos ter Gabriel Garcia Marques, enfim, temos várias leituras importantes que vão levar a gente a textos também mais profundos, mais trabalho. A gente trabalha muito nessa oficina, lê muito, discute muito, escreve muito, é muito trabalho. Eu estou avisando, ninguém vai esperar moleza, ninguém pode esperar moleza numa oficina como essa. Mas, enfim, é para essa oficina que eu estou convidando vocês. Se vocês quiserem participar, vai ser um prazer muito grande receber vocês. Eu vou colocar aqui ainda, novamente, o meu cartão de contato, tá? Literatura do Encantamento. Vocês podem contactar a literatura do encantamento@gmail.com. Tem algumas informações básicas também sobre a oficina, que são tipo preço. Deixa eu ver se é aqui que eu coloquei. Sim, olha, a oficina vai ser nos dias de março, 6, 13, 20, 27, abril, 3 e 10, 17, 24, maio, pulando o feriado, 8 e 15.
Os encontros são sempre via Zoom, ao vivo, toda segunda-feira, das 19 às 21 horas. As gravações de cada encontro ficam disponíveis aos participantes para rever os encontros. Às vezes, um participante quer rever um encontro ou não pôde comparecer ao encontro. O preço são R$ 500, podendo ser pago à vista ou em duas parcelas via Pix. Se vocês escreverem para mim em literatura@gmail.com, confirmando o seu interesse, a sua inscrição, eu passo o número de Pix para vocês. E aqui fica, então, o meu até breve. Eu espero ver vocês todos nessa oficina. Vou pôr de novo aqui o meu cartão para contato, né? É o literatura do encantamento, @gmail.com. Vocês podem me contactar aí e vamos, então, ter a nossa oficina, que é a Exercícios de Criação Literária, na 14ª edição, tá? Muito obrigado e, enfim, já falei, né? Até breve. Tomara que eu encontre todos vocês lá. Tchau.